18 de agosto de 2020, 19 horas e 45 minutos, segunda parte da aula, agora falando sobre a evolução histórica do federalismo. Pessoal, agora que vocês já sabem o que é o Estado democrático de direito, eu vou partir desse pressuposto para ensinar para vocês o que é o federalismo, ou pelo menos como é que o federalismo surgiu, e traçar uma pequena visão histórica de evolução do federalismo para vocês, tá? Porque agora nós vamos estudar a Federação Brasileira. Mas antes de estudar a Federação Brasileira, nós vamos ver um pouquinho de história do federalismo, para depois a gente entrar na Federação Brasileira propriamente dita. De indústria, eu já falo para vocês que federação é um país, né, é uma forma de Estado onde você possui um governo central e vários governos regionais, ok? O governo central é chamado de União e os governos regionais são chamados de Estados-membros da federação, ou províncias. Não é só isso, tá? Existe uma característica muito marcante do federalismo que eu vou ensinar para vocês ao longo do curso. Mas, de começo, assim, eu queria que vocês fixassem isso na cabeça de vocês, ok? Então, no federalismo, tá? A gente não tem um governo só. A gente não tem um Estado só. Nós temos um governo central e, ao lado desse governo central, nós temos vários governos regionais, ok? Todos eles com funções distintas e determinadas pela Constituição. Quando eu vou falar de federalismo, o federalismo, por excelência, né, o federalismo constitucional da época moderna, por excelência, ele surgiu com a Constituição norte-americana de 1787. Essa é a origem do constitucionalismo moderno, ok? Agora, existem dois processos históricos que culminaram no federalismo, que também são bastante interessantes, que é o caso da Suíça e o caso da Alemanha, tá ok? São duas federações um pouco mais tardias, a Suíça nem tanto, mas que também são frutos de um processo histórico. Agora, eu estudando sobre as origens do federalismo, gente, eu observo que lá na Grécia Antiga, muitas cidades-estados gregas, em determinadas situações, se comportavam de uma forma muito parecida com o federalismo moderno. E até mesmo na pré-história. Eu estava lendo um livro de antropologia, e nesse livro de antropologia, quando ele retratava a vida do homem em bandos, né, em tribos, ele acabava mostrando que muitas vezes esses bandos, essas tribos, se comportavam como uma forma muito parecida com o federalismo, ok? Porque eram entidades autônomas, mas que se reuniam quando era necessário para resolver assuntos de interesse geral. Agora, olha só, o Brasil, ele não nasceu federalista, ok? A primeira Constituição brasileira, de 1824, aliás, o Brasil nem república era, né? O Brasil era uma monarquia, tá ok? O Brasil era, o nome do Brasil qual era? O primeiro nome que foi dado ao Brasil? Terra de Vera Cruz. O primeiro nome, Terra de Vera Cruz. Depois, Terra de Santa Cruz. Aí, colônia do Brasil. Aí nós viramos vice-reino de Portugal, Brasil e Algarves. Depois nós viramos, da independência, Império do Brasil. E quando veio a proclamação da República, com a Constituição de 1891, o nosso nome, sabe qual passou a ser? Estados Unidos do Brasil. Então, olha para vocês verem a semelhança com os Estados Unidos da América. Né? Quando nós proclamamos a independência, a República, tá? O maior jurista da época era Rui Barbosa. E o Rui Barbosa conhecia muito o direito norte-americano, o direito inglês. Então, o Rui Barbosa, na verdade, o que ele fez? Ele foi na Constituição norte-americana e meio que introduziu o modelo federalista norte-americano no Brasil. E nós continuamos Estados Unidos do Brasil, até a Constituição de 46. Já na Constituição de 67, o nosso nome mudou para o atual República Federativa do Brasil. Qual outro país que tem o mesmo nome que o nosso? A Alemanha. A Alemanha se chama República
federativa da Alemanha. Então, vocês vejam que, no princípio, na origem, nós seguimos os passos do federalismo norte-americano. Mas, ao longo do século XX, o nosso federalismo evoluiu e se aproximou do federalismo alemão. E nós introduzimos no nosso Estado federal vários conceitos do federalismo alemão. Tudo bem para vocês? Então, você veja que, diferente do que ocorreu nos Estados Unidos e na Alemanha, onde o federalismo é fruto de um processo histórico, o federalismo no Brasil ele foi introduzido. Tá ok? Alguém olhou, a gente era um Estado unitário, nós éramos um império. Alguém derrubou o imperador, olhou para cima e falou: opa, os Estados Unidos são uma república federativa e funciona bem, então vamos introduzir o conceito aqui. Tá ok isso para vocês? Tudo bem, gente? Beleza. Gente, quando eu falo da queda do absolutismo, das monarquias absolutistas, qual é a revolução que vem à mente de vocês? Revolução Francesa? Revolução Francesa. Então, quando eu falo de queda da monarquia absolutista, a ideia que vem à nossa cabeça é a Revolução Francesa de 1789. Agora, preste atenção. Você sabia... É Ana? Você sabia, Ana, que 150 anos antes da Revolução Francesa, houve uma revolução na Inglaterra que derrubou a monarquia? Então vocês vejam, a revolução burguesa por excelência que derrubou a monarquia na Europa é a Revolução Francesa. E foi essa que serviu de exemplo e que se irradiou para o mundo. Mas 130 anos, 150 anos antes, ainda no século XVII, 1630 alguma coisa, tem uma data aqui, ó. Na Inglaterra, em 1642 e 1649, houve a Guerra Civil Inglesa. O que foi a Guerra Civil Inglesa? O parlamento não tinha poderes na Inglaterra, e o parlamento queria os poderes, e ele se revoltou contra o rei, e o parlamento matou o rei na Inglaterra. Se estabeleceu uma república na Inglaterra. Só que essa república não durou muito tempo, porque quem liderou o parlamento na revolta contra o rei foi um cara chamado... Nossa, me voou o nome dele. Acho que ele tem o mesmo nome que eu. Acho que é Richard. Como é o nome dele, gente? Tem uma estátua dele em frente ao parlamento inglês. Como é o nome dele? Ixi Maria, olha, de manhã eu dei aula e falei o nome do cara, não lembro agora. Como que é o nome, gente? Do líder do parlamento inglês que derrubou a monarquia? Né? Como chama, gente? É um tal de Oliver... Oliver Cromwell, obrigado. Mônica, tô ficando velho, gagá, cara. Dei aula de manhã e falei dele, esqueci. Oliver Cromwell, falei que o nome era igual ao meu, olha. Nada a ver, cara. Oliver Cromwell. Oliver Cromwell ele liderou o parlamento, o exército do parlamento, e derrubou o exército do rei e mandou matar o rei. E aí ele tomou o poder, só que daí ele queria ser praticamente entronado, porque ele virou um ditador, ele mandou fechar o parlamento falou, pô, calma aí, pô, você liderou a gente para derrubar o rei, agora você vem pôr ordens para nós? Tá ok? E o Oliver Cromwell morreu, e sabe quem ficou no lugar dele? O filho do Oliver Cromwell. Tá ok? Eu acho que o filho que é chamado Richard, sei lá. Aí, gente, o rei voltou, o parlamento meio que chamou o rei de volta, falou, ó, ruim com você, pior sem você, né? Chamou o rei de volta, só que daí o rei chegou lá e quis se impor de novo. Então aí o parlamento armou com o herdeiro do rei, é uma história que não, é meio longa. Mas o que aconteceu? Lá na Inglaterra houve uma acomodação, porque a monarquia continuou existindo e existe até hoje. Mas quem governa é o parlamento. Então vocês vejam que o primeiro país a se ver livre da monarquia na Europa, absolutista,
é a Inglaterra, através da Guerra Civil e da Revolução Gloriosa. Somente 150, 130 anos depois é que a França conseguiu fazer esse feito. E não é à toa que a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, porque era o país que estava mais adiantado politicamente. Aliás, o rei Henrique VIII, em 1500 e alguma coisa, já havia expulsado a Igreja Católica da Inglaterra, ok? Então, da Igreja, eles ficaram livres muito tempo antes, ok? Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, gente, presta atenção. Quando Portugal descobriu o Brasil em 1500, e Portugal foi colonizar o Brasil em 1500, Portugal era uma monarquia absolutista por excelência. Ok? Agora, quando a Inglaterra, no século XVII, se lançou ao mar e introduziu 13 colônias na América do Norte, a Inglaterra já era um país que estava se direcionando para o Estado Democrático de Direito. Era um país que estava lutando para se ver livre das amarras do absolutismo. Eles não queriam mais o rei. É que eles aturavam o rei, porque eles derrubaram o rei e não deu certo, mas quem mandava lá era o parlamento. Então, quando a Inglaterra veio para a América do Norte e introduziu as suas colônias na América do Norte, vocês concordam comigo que eles já tinham uma ideia muito mais voltada pelo Estado Democrático de Direito do que para o absolutismo. Tanto é que cada uma dessas colônias, todas elas tinham uma Câmara de Representantes que funcionava como um mini parlamentozinho. É claro que nem todos podiam votar. É claro que as pessoas dessa Câmara de Representantes eram escolhidas entre as pessoas ricas, detentoras de bens da época. Mas vejam, as tomadas de decisões não eram arbitrárias para uma pessoa. Desde o início, você já tinha aí o germe democrático, o germe do Estado de Direito. Ok? Vocês vejam que as colônias aqui estão pintadas de 3 cores diferentes, né? As colônias vermelhas, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, eram as colônias do Sul. Pensilvânia, New Jersey, Delaware, Maryland, Nova York, as colônias do Centro. E Connecticut, Rhode Island, Massachusetts e New Hampshire eram as colônias do Norte. Havia uma diferença entre essas colônias? Qual era a diferença? As colônias do Centro e do Norte, o clima era muito parecido com o clima europeu. Então, tudo que eu podia plantar na Europa, eu podia plantar nessas colônias. Então, elas não tinham uma função agrícola assim importante. Agora, as colônias do Sul, não. Nas colônias do Sul, o clima era muito mais ameno, era muito mais quente. Então, eu podia plantar fumo e tabaco. O fumo e tabaco. Podia plantar o fumo, né, o tabaco, e o algodão. Então, nas colônias do Sul, estabeleceram-se a chamada colônia de exploração, ou plantation. A propriedade era dividida em grandes propriedades de terra, a mão de obra era escrava, produzia-se um único produto, uma monocultura para exportação. Ok? Agora, nas colônias do Norte, essas colônias não serviam para plantation, porque tudo que eu podia plantar aqui, eu plantava na Europa. Beterraba, trigo, cevada. Então, na verdade, as colônias do Norte eram colônias onde as pessoas que iam para lá eram pessoas que estavam desgostosas de viver na Inglaterra. Eram pessoas que haviam brigado com a rainha, com o rei, tinham disputas religiosas, condenados, pessoas que queriam buscar a vida num lugar melhor, ok? Essas colônias do Norte é o que nós chamamos de colônias de povoamento. Ali, a terra não era dividida em grandes propriedades, mas sim em pequenas propriedades. Eu não tinha monocultura para exportação. Eu tinha uma policultura para atender o mercado interno. Ali eu não tinha mão de obra escrava. Eu tinha mão de obra assalariada. Então, vejam a diferença econômica entre as colônias do Centro-Norte e as colônias do Sul. Tá ok? Mas, em todo caso, todas essas colônias já estavam impregnado nelas um cerne de um Estado de Direito, porque todas elas eram regidas por cartas, tinham representantes, existia uma questão aqui estabelecida que não era a questão da monarquia absolutista, ok?
E outra coisa diferente. Gente, o Brasil para Portugal era tudo. O Brasil era a colônia suprassumo de Portugal. Portugal dependia muito da exploração da colônia do Brasil. Aqui, América do Norte, não. A Inglaterra não dependia tanto dessas colônias aqui. Tanto é que essas colônias gozaram de uma autonomia por muito tempo. A Inglaterra deixava rolar solto. Tá? Bom, só que daí foi chegando em 1760, mais ou menos, teve uma guerra entre a Inglaterra e a França. E, esqueci de falar para vocês, ao norte aqui, onde hoje é o Canadá, era uma colônia francesa, tudo bem? Quebec e Montreal eram colônias francesas. E aqui a oeste, onde está o rio Mississippi, o rio Missouri, também eram colônias francesas, tá ok? Essa guerra que teve entre Inglaterra e França são inimigas mortais, né? Eles há muito tempo eles brigam, né? Foi chamada Guerra dos 7 Anos. E nessa Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra saiu vitoriosa. E aí todas as possessões francesas foram perdidas na América. E toda a América do Norte passou ao domínio da Inglaterra. Isso deu uma segurança muito grande para as colônias, porque agora eles não tinham que temer mais os franceses. Tá ok? Bom, feito isso, a Inglaterra saiu vitoriosa. A França estava no veneno com a Inglaterra. Só que a Inglaterra estava numa dificuldade financeira danada, porque ela gastou todo o dinheiro dela na guerra. Aí a Inglaterra falou assim, pô, preciso arrumar dinheiro. O que eu vou fazer? Ah, simples. Eu vou tributar as colônias. As colônias, gente, faziam um comércio triangular. Já ouviram falar disso? Eles pegavam açúcar, levavam para as Antilhas, trocavam por rum, ia para a África, deixava o rum, trazia os negros para a América. É o chamado comércio triangular. Então, a Inglaterra falou, eu vou tributar esse comércio de açúcar. E instituiu um tributo sobre as colônias quando eles comercializassem o açúcar. Pô, as colônias ficaram bravas, né? O que as colônias fizeram? 8 delas escreveram uma carta ao rei, pedindo para o rei maneirar, para o rei não tributar eles, né? Aquela choradeira. É interessante que essa carta era dirigida ao rei. E quem representava as colônias na Europa nessa época era Benjamin Franklin. Aí o Benjamin Franklin falou o seguinte, ó, vocês erraram o endereço. A carta tem que ser endereçada ao parlamento. Quem votou essa lei foi o parlamento. O rei sancionou, porque é a função dele. Mas quem votou foi o parlamento. Se o parlamento tivesse votado, não teria lei. E quem pode revogar é o parlamento. Então vejam a sutilidade, né? O parlamento é que detinha o poder político. Bom, apesar disso, a questão continuou. E aí a Inglaterra queria mais dinheiro, então foi lá e instituiu a Lei do Selo. A Lei do Selo, gente, tá? O Stamp Act, dizia o seguinte, todo documento impresso nos Estados Unidos tinha que ter um selo real. Então, os selos foram impressos e foram levados aos Estados Unidos e foram montadas bancas de funcionários públicos ingleses vendendo esses selos. E os colonos ficaram uma fera, né? Ficaram uma fera. Eles se uniram e foram lá e destruíram as casinhas que vendiam o selo. Ficou impraticável. Foi impossível introduzir a cobrança do imposto do selo. Aí esse imposto foi revogado, mas logo em seguida a Inglaterra já instituiu novas leis tributando o chá e estabelecendo a obrigação dos colonos de darem guarda ao exército inglês, colocou tropas nas grandes cidades, ou seja, a situação foi se deteriorando porque cada vez mais a Inglaterra queria tributação das colônias e as colônias não aceitavam. Gente, por que as colônias não aceitavam serem tributadas pela Inglaterra? Porque elas se sentiam independentes da Inglaterra, meio que, tipo assim, elas tinham já aquele senso de independência. Não, na verdade, Ana, eles se sentiam excluídos. Sabe por quê? Porque ele falou assim, quem que está nos tributando? Não é o parlamento inglês? Mas calma aí, as colônias possuem representantes no parlamento inglês? Não. Não. Se as colônias não possuem representantes no parlamento inglês, como é que o parlamento inglês tem legitimidade para me tributar?
Olha o raciocínio deles, hein? Olha aqui a frasezinha, ó. No taxation without representation. Tax em inglês é tributo, tá, gente? Não é taxa, não, tá? Então, não há tributação sem representação. Poxa, se eu não tenho representação no poder, no parlamento inglês, então o parlamento inglês não tem legitimidade para me tributar. Essa era a ideia deles, ok? Só que cada vez o parlamento ignorava esse apelo deles. Há quem diga até que as colônias queriam fazer parte do Estado inglês, né? Porque eles queriam estar representados no parlamento para poder ser tributados. É claro que isso era impensável à época. Então, o que aconteceu? Começaram as hostilidades entre as colônias e a metrópole. Um ponto de inflexão foi chamado Boston Tea Party, né? Chegou um carregamento de chá, porque, na verdade, o chá não era tributação. Somente a Companhia das Índias Ocidentais é que tinha autorização para comercializar o chá. O monopólio. E as colônias não gostaram disso. Chegou um carregamento de chá no porto de Boston. E aí os colonos se vestiram de índios e foram lá e jogaram todo o carregamento de chá na Bahia. O que eles pensavam, né? Que os ingleses iam achar que os índios tinham feito aquilo, né? Não colou essa parte, não colou, né? É claro que a Inglaterra ficou amarada com essa questão, mandou fechar o porto de Boston e mandou pagar todo o débito, enfim. As hostilidades começaram a crescer cada vez mais. Aí, sabe o que as colônias fizeram? As colônias falaram o seguinte, ó, vamos nos reunir? Porque, gente, tem uma outra coisa que eu não falei para vocês ainda. Por que foram estabelecidas 13 colônias e não uma colônia só? Porque 13 colônias são colônias pequenas e fracas. Se fosse uma colônia só, seria uma colônia grande e forte. Tanto é verdade que eu estou dizendo que quando as colônias começaram esse atrito mais severo com a Inglaterra, o primeiro passo que eles tiveram foi o seguinte, vamos nos reunir no Congresso. Então, teve um congresso chamado Primeiro Congresso Continental, onde todas as colônias, com exceção da Geórgia, enviaram representantes. Vejam que as colônias enviavam 2 ou 3 representantes, mas cada uma delas tinha direito a um voto. E o que ficou decidido no Congresso? Tinha gente que queria independência, queria guerra, mas eles não chegaram no consenso. Primeiro, eles decidiram o quê? Não, vamos pedir para não sermos tributados sem representação. Só que é claro que eles foram ignorados. E a pressão foi cada vez maior na Inglaterra. Aí teve o segundo congresso. Quando teve o segundo congresso continental, eu tenho aqui as datas para vocês, aí eles decidiram se separar. Porque, veja bem, gente, quando teve aquela questão do Porto de Boston, e que foi fechado o porto, aí começou uma guerra mesmo. Só que, gente, as colônias não tinham exército, tá ok? As colônias começaram a organizar milícias para lutar contra o exército profissional, e o mais forte do mundo à época era o exército inglês. Então, no segundo Congresso Continental, as colônias decidiram declarar a sua independência e criaram a primeira instituição genuinamente norte-americana, que é o Exército Continental, que mais tarde vai dar origem às Forças Armadas norte-americanas. Ok? Então, eles criaram um exército e falaram, bom, nós, colônias, vamos criar um exército para lutar contra a Inglaterra e conseguir a nossa independência. Porque, gente, uma coisa é declarar a independência, outra coisa é conquistar a independência, é ver a sua independência reconhecida pela metrópole. Agora, é correto dizer que houve a independência dos Estados Unidos como país? Não. Olha só aqui, ó. Eu trouxe para vocês aqui o preâmbulo da Declaração de Independência. Olha aqui, ó. In Congress, né? 4th July, 1776. Ó, The Unanimous Declaration, né? Declaração unânime of the 13 United States of America. Quer dizer, dos 13 Estados Unidos da América. Mas vejam,
aqui eles não estão como um país. Não está falando United States of America. Veja que o United está bem pequenininho aqui. Na verdade, o que a Declaração de Independência fala é o seguinte, é uma declaração unânime de independência das 13 colônias unidas da América. Mas essas colônias, quando elas se declararam independentes, gente, elas se tornaram estados independentes. Cada uma dessa colônia se transformou num estado independente e soberano. Tanto é que o Congresso ele aconselhou a ex-colônias, agora estados, a cada um deles a elaborar a sua própria Constituição. E a primeira Constituição, salvo me engano, foi a da Virgínia. Serviu de modelo para os demais. E dessas Constituições, o que nós tínhamos? Tripartição dos poderes. Ainda não tinha democracia plena, mas eu tinha tripartição dos poderes. Eu tinha direitos e garantias fundamentais. Na Virgínia, tinha a Declaração do Povo Livre da Virgínia. Vocês já ouviram falar disso? É uma das primeiras declarações de direitos fundamentais. Então, vocês vejam que na gênese dos estados norte-americanos, nós vamos ter o quê? Constituição, direitos e garantias fundamentais, tripartição dos poderes. Criar o poder executivo, criar o poder legislativo, criar o poder judicial. Então, cada uma das ex-colônias se transformou num Estado independente e soberano e cada uma delas elaborou a sua Constituição. É claro que existiam vários pontos em comum, né? Mas também haviam diferenças, como aquela questão econômica que eu falei agora um pouco para vocês. E aí começou a efetiva guerra contra a Inglaterra de independência. E aí, um ano depois de declarar a independência, os 3 estados soberanos independentes, o que eles fizeram? Eles estabeleceram uma confederação. Houve um congresso continental. Nem sempre os congressos continentais eram na Filadélfia, tá? A maioria deles foi na Filadélfia, mas outras cidades albergaram congressos continentais. E nesse congresso continental, em 1777, eles assinaram, é como se fosse um tratado entre eles. É uma confederação. Era um tratado onde os estados se comprometiam em unir forças para criar e manter um exército e para expulsar os ingleses. E também eles tinham uma representação em comum na Europa, porque o que as colônias, o que os estados fizeram, né? As colônias rebeldes? Elas foram buscar ajuda da França, que era inimiga da Inglaterra. Então, lá na França, quem representava os 3 estados era uma pessoa só, tudo bem? Então, vocês vejam que essa confederação é o germe dos Estados Unidos, mas ainda não é o país. Porque a hora que eles quisessem, as colônias podiam abandonar a confederação. Aliás, gente, em 1783, quando a Guerra de Independência acabou em 1781, mas o Tratado de Paris foi celebrado em 1783. Nesse tratado, a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos. Reconheceu a independência das 13 colônias, que se tornaram 13 estados livres e soberanos. Quer ver uma coisa aqui? Ó? Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Tratado de Paris. Artigo 1º. Sua Majestade Britânica reconhece os ditos Estados Unidos, a saber, aí fala os 13. Aí fala assim, como estados livres, soberanos e independentes. Então, vejam só. Na verdade, os estados eram livres, soberanos e independentes. Vejam só que interessante, gente. Vejam que, nesse Tratado de Paris, os ditos Estados Unidos, só que, na verdade, eles eram estados independentes, que estavam amarrados através de um tratado para juntar forças e expulsar os ingleses. Tanto é verdade que eu estou dizendo para vocês, gente, que quando acabou a guerra, a Confederação perdeu a sua força. Por que a Confederação perdeu a sua força? Porque não tinha mais razão de existir, não tinha mais guerra. Não tinha mais para que ter um exército unificado. E cada estado seguiu a sua vida. Porém, os estados estavam em dificuldades financeiras, eles eram pequenos, eles eram fracos, e os congressos continentais continuaram. Até que, no Congresso Continental, na Filadélfia também, chamado de Convenção da Filadélfia, eles começaram a pensar assim, vamos
acabar com os estados e criar um país só? Vamos acabar com Nova York, Geórgia, Massachusetts? Vamos criar um país só? Qual era o problema, gente? Vamos supor que a Ana seja representante de Nova York. José Eduardo, representante da Geórgia. E... agora não tenho o nome aqui. E... sei lá, Bia? Vamos ficar com esses dois exemplos. José Eduardo e a Ana. Gente, vocês não representam os estados de vocês? Vocês estão na Convenção da Filadélfia representando o estado de vocês? Se nós criarmos um país só, vocês concordam que os estados de vocês vão ter que ser destruídos? Porque, naquela época, o que se conhecia era o Estado unitário. Naquela época, o que se conhecia era que, quando se formava um país, existia um governo desse país só. Quanto mais existiam governos locais, né, as comunas, né, os municípios, condados. Mas o governo era um país, era um só. Como é que a Ana ia voltar para Nova York? E dizer, olha, eu acabei de chegar na Convenção da Filadélfia, daí os pares dela, para daí, Ana, qual é a sua proposta? Vamos acabar com o Estado de Nova York. E tudo para todo mundo virar um só. Hã? Estraguei tudo e todo mundo vai ser um só agora. A minha proposta é acabar com Nova York. Vou acabar com o Estado de Nova York. Ela não volta para casa. Tudo bem? Então, eles começaram a pensar na Convenção da Filadélfia de uma forma de criar um Estado sem aniquilar os já existentes. E aí é que veio a solução mágica. Está aqui, ó. Qual é a solução mágica? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um país que nós vamos chamar de Estados Unidos da América, através de uma Constituição. Essa Constituição vai criar o poder central, a União. Essa Constituição vai criar o poder legislativo, executivo e judiciário da União. Essa Constituição vai dizer quais são as competências da União. E essa Constituição vai dizer que tudo aquilo que não for competência da União continuará sendo competência dos Estados, que continuarão a existir ao lado da União. Entenderam o raciocínio deles? Eles falam, a gente para criar os Estados Unidos, nós não precisamos aniquilar os Estados continuam existindo. O que nós temos que fazer é uma distribuição de competência. Nós temos que distribuir, através da Constituição, a competência entre a União e os Estados. Então, questões que envolvam o país como um todo são de competência da União. Controlar a entrada e saída de pessoas do país, a imigração, as forças armadas, as relações políticas internacionais. Isso aí vai caber à União. Agora, os Estados continuarão legislando e dizendo o que é crime e o que não é crime. Os Estados continuarão legislando a legislação civil. Os Estados continuam impondo a legislação comercial e processual. Então, vejam que a criação, a Federação Norte-Americana, ela surge. Por isso que a Constituição norte-americana ela é sintética, gente. Ela é curta e rasa. Ela simplesmente cria a União, cria o poder legislativo, executivo e judiciário da União e estabelece quais são as atribuições da União. Ponto, acabou. Todo o resto continua sendo competência dos Estados. Os Estados perdem a soberania, mas mantêm a sua autonomia. Gente, qual a diferença entre soberania e autonomia? O soberano faz o que ele bem entender. O autônomo não. O autônomo só faz aquilo que o seu superior permitir que ele faça. Então, quando eu sou autônomo, eu posso exercer algumas funções dentro de limites estabelecidos por aquele que me é superior. Meu filho pode jogar videogame? Pode. 3 horas por dia. Porque eu estou impondo isso para ele. Então, ele tem autonomia. Ele quer jogar de manhã, ele quer jogar tarde, ele quer jogar à noite, o problema é dele. Só que ele só pode jogar depois que ele fizer a tarefa. E só pode passar 3 horas. Então, veja que é autonomia. Agora, ele escolhe o jogo que ele joga. Isso aí não me intrometo.
Tudo bem? Então é basicamente isso. Tudo aquilo que a Constituição não proibir os estados de fazer, os estados podem fazer. Agora, aquilo que a Constituição disser que é competência da União, aí os estados não podem se intrometer. Agora, aquilo também que a Constituição disser que não é competência da União, ou seja, que é competência dos Estados-membros, a União também não pode se intrometer. Estão entendendo o raciocínio? E, por último, os Estados-membros participam das tomadas de decisões da União. Aqui no Poder Legislativo, no Congresso Nacional, nós vamos ter duas câmaras, né? A Câmara dos Representantes e o Senado. No Senado estão os representantes dos Estados-membros, que vão agir em nome dos Estados-membros perante o órgão legislativo da União. E assim, gente, fruto desse processo histórico, é que surgem os Estados Unidos da América e a Federação Norte-Americana, tal qual nós a conhecemos hoje. Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Olha só que interessante, gente. Lá nos Estados Unidos, quando a União foi criada pela Constituição, a União não existia. A União não tinha nem capital. Olha só. Os estados já existiam. Os poderes legislativos, executivos, judiciários dos estados já estavam trabalhando. O da União acabaram de ser criados. Vocês sabiam que a capital dos Estados Unidos era meio que itinerante antes de ser Washington? Depois que eles foram construir Washington. Então, veja que interessante, gente. Lá nos Estados Unidos, existiam os Estados-membros que se uniram. Então, é uma federação formada através de uma força aglutinadora. Uma força centrípeta, que aglutinou aqueles Estados-membros. Então, vocês acham que os Estados-membros entregaram muito ou pouco poder à União? Pouco, né, gente? Ninguém quer largar o poder, ninguém quer largar o osso. Então, no início dos Estados Unidos, a União era fraca. Quem eram fortes eram os Estados-membros. Mas, com o passar dos anos, a União, os Estados Unidos, foi ganhando cada vez mais força e foi cada vez mais ampliando os seus poderes, as suas atribuições. Vai encerrar, gente, e se alguém tiver alguma pergunta para fazer, ninguém quer perguntar nada? Então, são essas considerações que eu tinha para vocês hoje, tá? Para mostrar esse breve esforço histórico aqui da evolução do federalismo norte-americano. E na aula que vem, nós vamos falar da evolução do Estado brasileiro e vamos fazer um paralelo com o norte-americano. Tá legal? Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Tenham uma ótima semana, viu? Até logo. Tchau, tchau para vocês.